Oi, tudo bem? Sou Luciano da Fonseca, aquele abraço, muita luz, muita paz e vamos que vamos. Agradeço a você que tem feito a inscrição, o canal tem crescido. Agradeço a você pela seu like, sua inscrição, seu comentário. E hoje nosso tema aqui é o transporte e o comércio no período colonial na capitania de Goiás. De acordo com a historiografia goiana, o transporte e o comércio começa com o ouro e tudo aquilo que ele representou naquele momento. O primeiro ciclo inicia a partir de 1720, com a chegada dos bandeirantes e a ocupação oficial do território, e se estende até 1820, quando se deu a transição da extração aurífera para a economia agropastoril. Conforme Palacin, com relação ao transporte, Goiás antecipou-se quase 2 séculos ao processo natural de penetração que vinha acontecendo na colônia portuguesa. O metal precioso possibilitou um novo feito, correndo com os gastos de instalação de populações inteiras e se mantendo depois na alta tensão econômica, para que corresse nos dois sentidos, o fluxo do comércio e do transporte. Nesse sentido, foi aberto vias de comunicações, ou seja, estradas, que estimulou o comércio goiano. Entre elas estava uma estrada aberta em 1733, que ligava Minas a Goiás, e outra que ligava Goiás à capitania de São Paulo em 1736. Estradas que, segundo o Palacin, não passou de picada que possibilitava a passagem das tropas de animais carregadas, bastante comum nesse período, pois não existia roda por aqui. Diante de tantas dificuldades encontradas pelos tropeiros e seus carregamentos, uma solução procurada para o melhoramento do transporte foi o transporte feito diretamente da capitania de Goiás para a Bahia, que era uma estrada utilizada muito para o roubo, para a corrupção. Conforme Fonseca, no decorrer do século XVIII, ocorreram 2 tentativas para solucionar a questão das dificuldades do transporte e do comércio em Goiás. Primeiro foi o plano elaborado por Tosse Colombina, que propôs abrir uma estrada partindo de Santos, São Paulo, via Vila Boa, chegando até Cuiabá, no Mato Grosso. Segundo, foi a transferência do transporte terrestre para o transporte fluvial através do rio Tocantins e do Araguaia. Nenhum deram certo. Segundo Palacin, tudo isso não saiu do projeto por falta de capitais, falta de dinheiro. Com relação ao transporte fluvial, o mesmo foi utilizado como o principal meio de transporte de Goiás até o final do século XVIII, quando por várias dificuldades apresentadas, como ataques de índios, as cachoeiras do Tocantins e Araguaia, a duração de uma viagem, o alto salário dos remadores, acabou levando ao definhamento e depois à extinção da navegação na capitania. De acordo com o Palacin, a Alencastre e Furtado, tudo que ocorria em Goiás no decorrer do período colonial envolvia alta lucratividade da atividade mineira, do ouro, principalmente durante as fases iniciais. Induzia-se a concentração de todos os recursos disponíveis na própria mineração, impedindo dessa forma o desenvolvimento de outras atividades produtivas. Entretanto, o comércio de mercadorias sempre se fez presente e em maior ou menor grau contribuiu para a dinâmica da produtiva, ou seja, a produção da capitania. Em Goiás, no período colonial, o abastecimento dos mineiros realizado pelos comerciantes desempenhou um papel fundamental na circulação do ouro produzido na região. Palacin destaca que o mineiro retirava o ouro e podia usá-lo como dinheiro no território das minas. O ouro em pó era a única moeda em circulação. No momento em que decidisse retirar o seu ouro para outras capitanias,
é que lhe urgia a obrigação de fungi-lo para pagar o quinto. Contudo, este era um caso raro em relação ao ouro goiano, ao minerador goiano. Conforme Palacin, as lojas goianas no período colonial, em geral, vendiam gêneros de primeira necessidade, tudo no mesmo botequim. Sobre a questão, Salles afirma que detalha que existe nesses botequinhos, se vendia principalmente farinha de trigo, ungüentos, tecido como baetas, aniagens, veludo, linho, estopa, rendas, cobertores, cetinhas, tecido diversos, linhas de coser, fitas, rendas, galões, cravo, canela, pimenta do reino, armas, pólvora, chumbo, implementos agrícolas, vinho, fechaduras, peneiras, armas, tinta de pintura de obras de arte, e nas vendas de taberna fazia-se pequeno comércio de bebidas, muita pinga, muito vinho e as utilidades elementares dos frutos da terra produzidos nas lavouras, como milho, mandioca, arroz, feijão, mamona. Tudo era simples e servia à comunidade como um todo. Tudo no século XVIII em Goiás, nesse primeiro período de 1720 a 1820, chamado período colonial, é simples. Nesse contexto, o preço de tudo era muito alto, pois nas minas não produzia nada e a distância do Rio, da Bahia e de São Paulo era muito grande. Com isso, tudo era importado e com alto juro cobrado pelos comerciantes. Esse é o processo. O comércio, então, era feito de forma lucrativa, tinha muito lucro. Em toda a capitania de Goiás, durante os séculos XVIII e XIX, era promovido pelas tropas. Não existia carro. O carro de boi só vai aparecer já no período imperial. O tropeiro era quem realizava o transporte e comercializava tudo, que era indispensável para o comércio de exportação e importação. Por outro lado, funcionava como mensageiro, transmissor de notícia pessoal e de tudo que era novidade no mundo colonial português. Segundo Jean Lecorte, a melhor situação econômica de Meia Ponte no final do século XVIII decorria de ser o arraial um ponto de abastecimento para as tropas que vinham de Cuiabá e seguiam para Bahia e São Paulo, fato que influenciava diretamente o comércio do arraial do Córrego de Jaraguá, que possibilitou o desenvolvimento da agricultura e da pecuária nas fazendas de São Januário, Santo Antônio, que ficava próximo da estrada. O transporte e o comércio da capitania de Goiás, no período colonial, era dependente da colônia. Somente após a derrocada da mineração que a pecuária e a agricultura teve fator de importância, tanto no sentido econômico como no sentido demográfico, de trazer pessoas, de chegada de pessoas, porque após o definhamento da economia mineral, houve também um deslocamento demográfico para outros locais. Enfim, a pecuária e a agricultura, diante da crise da mineração, funcionou como elemento de fixação do homem e da ocupação de novas parcelas do território goiano. Assim, de um modo geral, o ouro definha, surge a agricultura e a pecuária e surge uma nova sociedade, a sociedade goiana do Império, uma sociedade tradicional conservadora que mantém seus traços até os dias de hoje. É isso aí, vamos que vamos. Dê um joinha, por favor.